Muito bem, meus amigos. Retomando então aqui o nosso estudo da nossa revista espírita, nós estudamos nos boletins anteriores, no dia 14 de outubro, numa sessão geral, algumas admissões, questões importantes sobre o monge dominicano Savonarola, que nós vimos, que era aquele monge bastante radical, que nós lemos um pouco da biografia dele lá no século XV. A data da sua morte foi em 1498, no finalzinho do século XV. Bom dia, soldado. Vimos aqui também algumas explicações sobre o papel dos médiuns e o vocabulário que eles utilizam, que eles oferecem aos espíritos para a comunicação. Então, o espírito se familiariza com maior ou menor dificuldade, de acordo com a afinidade que ele tem com o médium e na facilidade que ele tem de acessar esse, digamos, banco de dados. Vimos aqui também um espírito que se julgava vivo, que não aceitava a morte, e depois ele colocava, não fui eu quem morreu. E aí quando ele começou a ver ali o cenário, as pessoas e tudo mais, ele começou então a questionar se realmente ele se encontrava ainda vivo, ainda encarnado. Bom dia, embaixador. Vimos aqui também o senhor B.L. de Lá, que, baseando no artigo da revista sobre o fenômeno de desprendimento durante o sono, ele pergunta se seria possível evocá-lo juntamente com a sua filha, que havia desencarnado há 2 anos, a fim de que eles tivessem uma conversa, já que ele não conseguiu fazê-lo através de médiums. Bom dia, Osmar. Feita aqui então a evocação do monge Savonarola. Depois nós vimos aqui a conversa realmente do pai e a filha, através de 2 médiuns na sociedade, algumas orientações de São Luís e também de um outro espírito. Depois, no dia 21, nós vimos aqui algumas admissões. Aqui um tema, nós vimos aqui questões importantes, já que essa reunião do dia 21 de outubro era uma sessão particular, e, portanto, era possível ter ali colocar em pauta alguns temas relativos a trabalhos internos da sociedade. E aí nós vimos aqui, então, alguns registros que falavam sobre o cuidado que precisavam ter com a participação de pessoas estranhas das atividades da sociedade, que se comportavam de um modo inconveniente diante das manifestações espíritas, da presença dos espíritos, então pessoas que muito mais tumultuavam do que colaboravam. E aí então eles tomaram aqui algumas decisões, deliberaram sobre esse tema, e aí eles colocaram aqui, como a gente viu, e foi votado por unanimidade também, toda pessoa que desejar participar da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas deverá fazer o pedido por escrito ao presidente. Esse pedido deverá ser assinado por 2 apresentadores e relatar: primeiro, que o postulante tomou conhecimento do regulamento e se compromete a observá-lo, e segundo, as obras lidas sobre o Espiritismo e a sua adesão aos princípios da sociedade, que são os de O Livro dos Espíritos. Bom dia, Flávio. Aí então aqui ele assinala a conduta pouco conveniente de 2 ouvintes admitidos na última sessão geral, palavras despropositadas, perturbavam os vizinhos, etc. Depois, aqui embaixo nos estudos, nós tivemos a evocação, foi proposto por um dos membros da sociedade a evocação do pai que havia desencarnado, que teria muito mais uma utilidade geral e não um objetivo pessoal. Interrogado sobre a possibilidade, São Luís responde que poderia fazê-lo perfeitamente. Entretanto, essa evocação requer grande tranquilidade de espírito,
e como naquela noite eles haviam discutido temas administrativos, não seria ali produtivo, né? Então teria que ser uma outra evocação mais focada nesse objetivo. O Sr. Leite propõe aqui a evocação de um amigo que foi sacerdote, e São Luís responde que primeiro o tempo não permitia, e depois, como presidente espiritual da sociedade, ele não via nenhum motivo de instrução. Então é interessante a relação que Kardec tinha com São Luís, sempre pedindo permissão, perguntando se havia conveniência, se seria produtivo, né? E São Luís então dava ali o parecer, já que, sendo ali o presidente da sociedade, o presidente espiritual, inclusive aqui depois o Sr. S., que era membro da sociedade, pediu que fosse mencionado na ata o título de presidente espiritual que São Luís houve por bem tomar, né? Então, nós vemos que, tendo ali o presidente da instituição que Kardec era e o presidente espiritual que São Luís era, nós podemos então ver ali no plano espiritual uma grande organização para fazer com que os espíritos então fossem conduzidos, fossem permitidos, houvesse a proteção. Então aquilo que geralmente os encarnados, né, nós encarnados tomamos, né, como algo que pertence somente a nós, esse cuidado e as nossas decisões, ignorando todo o trabalho do mundo espiritual, através desse relato, e também já bastante consciente, embora não valorizemos tanto, nós já reconhecemos, né, a importância da estrutura no plano espiritual para ajudar no desenvolvimento dos trabalhos. Então essas foram as duas últimas atas que nós lemos, e agora essa próxima é uma sessão geral, mais uma vez então aqui com a participação de público externo, do dia 28 de outubro de 1859, também numa sexta-feira. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 21 de outubro, a apresentação de 5 novos candidatos como membros titulares. Aí tem aqui o Sr. N., negociante. Kardec sempre tinha muito cuidado, né, em não expor as pessoas aqui, principalmente na revista. Então ele colocava aqui uma letra, um pedaço do nome e tudo mais. O Sr. N., que era negociante de Paris, a Sra. Emily N., esposa do precedente desse negociante, a Sra. Viúva G., de Paris, a Srta. P., de Estocolmo, e a Sra. de L., também de Estocolmo. Leitura dos artigos do regulamento relativos aos ouvintes e de uma notícia para instrução das pessoas estranhas à sociedade, a fim de não se equivocarem quanto ao objetivo de seus trabalhos. Então, como aquelas decisões foram tomadas numa sessão particular, agora que é uma sessão geral, isso foi então apresentado a todos os ouvintes daquela reunião sobre conduta, postura, né, a importância do encaminhamento dessas pessoas por membros da sociedade que assumiram ali a responsabilidade pelo comportamento delas e tudo mais. Na seção de comunicações, leitura de um artigo sobre o mundo dos espíritos do Sr. Oscar Contentin, publicada no SEC de 27 de outubro, refutações de determinadas passagens desse artigo. Então, como foi um artigo trazido por um encarnado, então ele poderia ali trazer algum conhecimento do mundo espiritual e também ali a sua opinião pessoal. E Kardec, sempre muito atento às publicações, a qualquer tipo de novidade relativa ao mundo espiritual, então esse artigo foi lido e ali foram então questionados alguns pontos sobre questões que não foram confirmadas pelos espíritos, né, nos trabalhos que Kardec desenvolvia, já que, a gente lembra sempre, o controle universal dos ensinos dos espíritos era um método que deveria ser sempre praticado. A segunda leitura de um artigo de novo jornal intitulado Girouette, publicado no Saint-Étienne. Artigo é benevolente com o espiritismo, né? Então, trazendo ali, né, algumas palavras, tratando o espiritismo de uma forma respeitosa, de uma forma carinhosa, vamos dizer assim. Oferta de 4 poemas do Sr. de Porry, de Marsella, autor de Urânia, do qual foram lidos alguns fragmentos. São eles:
Aí aqui, né, está o nome francês, aí na tradução, né, o cativo, o cristão cativo, os boêmios, Poltawa e o prisioneiro do Cáucaso. Enviaremos agradecimentos ao Sr. de Bourry e as obras supracitadas serão depositadas na biblioteca da sociedade. Né? Aqui interessante a gente ver a importância da biblioteca da sociedade, embora sejam livros que são selecionados com muito cuidado, é uma biblioteca que traz ali uma variedade de temas, né, que estão diretamente relacionados com a doutrina espírita ou não. Né? Nós temos livros de filosofia, livros de poesia, né? Nesse caso vale também o conteúdo e a forma como o poema chegou. O poema foi recebido, né? Então era uma biblioteca bastante eclética, digamos assim, mas focada nos aprendizados sobre o mundo espiritual. Leitura de uma carta do Sr. Det, membro titular, contendo diversas observações sobre o papel dos médiuns a propósito da teoria exposta na sessão de 14 de outubro, segundo o qual o espírito retiraria suas palavras do vocabulário do médium. Ele combate essa teoria, pelo menos do ponto de vista absoluto, por fatos que a vêm contradizer. Pede que a questão seja seriamente examinada. Entrará novamente na ordem do dia. Né? Então, essa questão, né, do vocabulário do médium facilitar ou dificultar a comunicação, né? Então, esse era um tema de debate. Até que ponto os espíritos têm ali, né, uma independência para trazer as suas próprias ideias, naturalmente que eles têm, mas a partir do vocabulário do médium. Então, a gente lembra que aquela questão, né, de Augusto dos Anjos com Chico Xavier, trazendo aquele poema, né, sobre a origem do universo, sobre a origem dos mundos e tudo mais, ali percebia que o Chico não tinha a facilidade de assimilar aquelas ideias, aquelas palavras que eram trazidas por Augusto dos Anjos, por isso então o poema veio de uma forma ali mais reduzida, né? E o Chico mesmo dizia, né, que a cabeça dele não aguentava aqueles poemas todos, né, aquelas ideias todas, porque ele estava apenas ali regando um canteiro diário. Né? Então, ali nós temos a limitação do médium, que dificulta ali a participação dos espíritos, e ao mesmo tempo médiums que facilitam essa participação. Bom dia, André. Bom dia, Elcio. A quinta leitura. Leitura de um artigo da revista francesa, do mês de abril de 1858, página 416, onde é relatada uma conversa de Beringer, da qual resulta que em vida suas opiniões eram favoráveis às ideias espíritas. Aqui é algo mais doméstico, né, para Kardec, que a gente não tem muito aqui a dissertar. O senhor presidente transmite à sociedade as despedidas da senhora BR, membro titular, que partira para Havana. Né? Então, estava ali alguém indo em direção ao Caribe. E aí, então, nos estudos, que é a próxima sessão, já tem aqui algo relacionado com essa partida desses membros. Né? Então, ficariam ali acompanhando as atividades à distância. Então, interessante aqui nós temos, né, no primeiro item dos estudos, propõe a evocação da senhora BR, que partiu para Havana e que no momento se encontra no mar, a fim de obter as suas próprias notícias. Né? Então foi proposto fazer a evocação dessa senhora durante essa viagem, atravessando o Atlântico, e se no presente, né, nós temos as telecomunicações que facilitam, né, a transmissão de informações, nesse caso, pelas dificuldades, então eles propuseram fazer a evocação e obter diretamente dela. Sonja, bom dia. Interrogado a respeito, São Luís responde: seu espírito está muito preocupado esta noite, porque o vento sopra com violência. Era na ocasião das grandes tempestades assinaladas pelos jornais, e o instinto de conservação ocupa todo o seu pensamento. No momento o perigo não é grande, mas quem garante que não se tornará? Só Deus o sabe. Então, a orientação de São Luís foi que,
não seria interessante, produtivo, porque ela não estaria ali tranquila para poder atender a essa evocação. Não ela, lúcida como encarnada, né? Mas ela, como espírito, muito preocupada com aquela questão, não poderia ali atender, né? Seria uma situação em que você presta atenção numa tragédia que poderia acontecer e ao mesmo tempo alguém chamando para que você participasse dando notícias. Isso dificulta bastante, né, a participação de espíritos nesse tipo de trabalho. E isso mostra para nós também, né, que as evocações, a participação de espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, depende muito, né, do seu estado moral, do seu estado emocional, porque até mesmo isso acaba interferindo. Se nós encontramos, por exemplo, aqui, né, no caso de uma encarnada, que não poderia participar de um modo tranquilo por causa das condições em que ela se encontra, imaginemos então quando nós fazemos a evocação de um espírito já desencarnado, vivendo ali um estado de perturbação. Então, nesse caso, somente com assistência dos espíritos ali que participam do trabalho que poderão conduzi-lo, levar a ele um pouco de tranquilidade para que ele pudesse trazer as suas ideias. Do contrário, ele até poderia ser ali, se apresentar, mas ele não conseguiria organizar ali as suas ideias para ter uma participação mais produtiva, proveitosa, né? Então, tanto nesse caso, né, soldado, tanto encarnado como desencarnado, tanto médiuns como também espíritos. Então, há necessidade de um trabalho bastante concentrado, um trabalho bastante atencioso para que todos possam colaborar nessa rede de comunicação. E até mesmo daqueles que fazem a evocação, né, dependendo do objetivo, dependendo do seu estado de espírito, isso pode interferir, levando ali, né, ruídos bastante prejudiciais para o trabalho, pelo fato dos participantes daquela reunião não estarem em sintonia. É o caso que acontece, né, como a gente conversou na semana passada, de médiuns que não se concentram durante o dia, não prestam atenção em suas condutas, em suas ideias e emoções durante o dia, e depois à noite participam de uma reunião mediúnica. Chegam atrasados, chegam correndo, chegam ali com seu estado emocional alterado, né, e depois querem participar, esperando que grandes presenças, grandes manifestações aconteçam. Isso, sem dúvida, traz um grande prejuízo, né? O segundo item aqui, né, nós estamos na seção Estudos, aqui da revista. Nesse segundo diz assim para nós: evocação do pai do senhor de R, proposta na sessão de 21 de outubro. Né? Nós vimos então ali naquela evocação que eu comentei com vocês, deixa eu voltar aqui rapidamente. Foi proposto aqui... Deixa eu só pegar aqui o trecho. Que São Luís colocou que poderia... que esse espírito poderia ser evocado, mas São Luís então disse que como a reunião da sociedade na semana anterior tinha sido muito focada nos assuntos administrativos, nas perturbações que pessoas estranhas aos trabalhos da sociedade poderiam provocar, foi, portanto, recomendado que fosse adiada aquela participação até que o grupo todo, né, se encontrasse ali harmonizado. Nessa semana seguinte, então, como nós vemos aqui, foi feita essa, então, aqui a evocação, está aqui, ó. Evocação do pai do senhor de R, proposta na sessão de 21 de outubro. Resultaria dessa evocação que o cavaleiro de R, seu tio, do qual não se tinha notícias há 50 anos, não estaria morto e habitaria uma ilha da Oceania Meridional, onde se teria identificado com os costumes de seus habitantes, não tendo tido oportunidade para transmitir notícias suas. Será publicada. Então aqui, né, foi comentado, né, com o pai desencarnado, né, onde se encontrava o irmão dele, nesse caso esse cavaleiro. E aí então o pai desse senhor avisou que esse irmão dele, esse tio, estaria então nessa ilha, na Oceania, né? É muito interessante porque naquela época do século XIX, que foi quando o continente, a Oceania foi, entre aspas, descoberta pelos ingleses, né, e portanto ali foi quando a
houve a fundação, digamos assim, da Austrália. Então eles estavam explorando aquela região toda, né, da Oceania, aquela região do Pacífico e tudo mais. Então muitas ilhas, muitas comunidades começaram a surgir, por isso que nós vimos aqui alguns aventureiros que iam para lá. Da mesma forma que nós tínhamos aventureiros que iam para a África, que vinham para as Américas e tudo mais, muitas expedições iam também para aquela região, encontrando ali grupos na Indonésia, na Nova Zelândia, né, na Nova Caledônia, que é naquela região também ali que nós veremos aqui. Então, era um lugar assim de muita curiosidade. Então, os europeus estavam ali bastante eufóricos com essa descoberta de ter encontrado ali não apenas terras, mas também para aqueles que eram naturalistas, que era uma não era moda, vou dizer assim, mas era uma tendência muito grande a esses tipos de pesquisas, né? Nós vimos ali Darwin, vimos Wallace, vimos outros grandes pesquisadores e naturalistas. Então era ali uma euforia muito grande para poder conhecer esse novo mundo que surgia, né? Então por isso foi nesse período. Então a Oceania é uma região muito nova e, portanto, também ali para eles naquela época, muita coisa recente, muita coisa curiosa começava a surgir, né? Então, nesse caso, esse tio aqui acabou indo para aquela região e simplesmente perdeu contato com a família, ficou desaparecido ali coisa de 50 anos. Aqui nós temos uma ideia que deriva desse mesmo relato, que nesse caso aqui, esse tio foi dado notícia de que ele não estaria morto e que ele estava num determinado local. É muito interessante que a gente vê também no nosso dia a dia pessoas desaparecidas. E não raras às vezes, né, muitas pessoas recorrem às comunicações mediúnicas para obter notícia dessas pessoas. E essas informações são negadas. Os espíritos não podem dizer se aquele espírito se encontra vivo ou se ele se encontra morto, como desencarnado. E aí então nós temos como explicação também a própria prova que cada família precisa vivenciar. Lidar com esse desaparecimento, lidar com essa ausência sem explicação, não ter elaborado devidamente aquele luto, feito o sepultamento, isso é um grande sofrimento. Então nós temos hoje crianças, pessoas que desaparecem, pais, né? Até mesmo aqui na nossa família nós tivemos uma experiência de uma amiga muito querida nossa que teve o pai tinha Alzheimer, e aí então ele saiu de casa e desapareceu. Aí colocaram espalharam panfletos pela cidade para tentar saber qual foi o paradeiro e simplesmente não se tem notícia até hoje. Provavelmente desencarnado, porque já faz alguns anos ele já era idoso, mas ninguém sabe em que circunstância isso aconteceu. E aí então numa reunião mediúnica pode acontecer de fazer ali uma pergunta se seria possível obter informação e essa informação é negada. Então aqui nós vimos uma explicação que esse espírito se encontrava vivo, dizendo onde ele estava e o que estava fazendo. Ou seja, deu ali um relato completo. Mas para outras pessoas simplesmente não se sabe absolutamente nada. Até hoje nós temos um grande mistério, né, para nós que temos uma ligação ali com o mundo escoteiro, né? Um jovem que desapareceu aqui numa serra entre São Paulo e Minas Gerais, na época em que eu era adolescente. Houve o desaparecimento dele, até hoje a família procura respostas. O que aconteceu com aquele jovem que durante uma atividade que eles estavam realizando, ele desapareceu. Um dos coordenadores ali, um chefe, ficou machucado, esse jovem foi sozinho buscar socorro e nunca mais apareceu. Ou seja, até hoje, isso acaba sendo um mistério como esse para como tantas outras situações que acontecem. Né? Então, por que uns podem e outros não podem? A explicação vem exatamente nisso, né? Por causa da necessidade de cada grupo, necessidade de cada pessoa, de acordo com suas provas e com suas expiações. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá. Então será publicada, aqui como Kardec colocou, né, essa evocação sobre esse cavaleiro que esteve então naquela região da Oceania. Mensagem que chega para nós aqui, né, não se pode haver uma interrupção nessa turbina iluminativa que mostra o equilíbrio mediúnico no trabalho realizado. Com uma interferência, muitos que chegam para trazer seus depoimentos se afastam. Olha que interessante, já começa aqui essa questão, né?
Muitos espíritos que se aproximam e percebem que o ambiente não é favorável, por causa desses ruídos, dessa interferência, eles simplesmente desistem, né? É como num desdobramento, e que na hora do chamado REM, ou seja, né, aquele estado de sono profundo, numa viagem a um plano qualquer e há um pequeno ruído e você acaba retornando ao corpo imediatamente, como num susto inesperado. Olha que bacana nessa ideia. Obrigado pelo esclarecimento aqui, muito rico para nós. Então a gente vê, né, que até mesmo nesse caso, como foi o daquela senhora que estava navegando em direção à Havana, então ela dorme, vamos criar ali o nosso cenário, né? Ela adormece, e aí então a tendência do espírito ter mais facilidade para poder se desdobrar, e aí, portanto, né, atender a essa evocação, por mecanismos que nós ainda encarnados temos dificuldades para entender. Você faz a evocação num determinado local, o espírito ouve, né, ou percebe essa evocação e se faz presente. Mas no caso, como ela se encontrava ali numa situação bastante tensa, mesmo que adormecida, ela ficava muito atenta àquilo que acontecia, né? Então, portanto, essa viagem que ela poderia fazer acaba sendo bloqueada, essa viagem acaba sendo bloqueada por causa desse estado de atenção que ela se colocava diante daquele perigo que ela via, né? Então, bem bacana. O Elcio colocou para nós aqui, né, é como se fosse uma orquestra, né? Se alguém semitonar o trabalho ali realizado, irá por água abaixo, de fato. Né? Então, o que nós percebemos, né, Elcio, nós encarnados, é que nós ainda não temos, embora na teoria a gente estude, a gente compreenda e tudo mais, mas na prática participar de um modo efetivo numa reunião mediúnica é algo muito difícil para nós. A gente sabe que precisa de concentração, a gente sabe que o pensamento tem que estar harmonizado, mas a gente acaba se esquecendo dessa disciplina, ou seja, nós não temos essa devida disciplina para fazer com que uma reunião mediúnica aconteça dentro dos conformes, digamos assim. Nós tivemos até num dos livros de André Luiz, que nós estudamos, eu não me lembro qual livro que era, mas que nós tínhamos aquele relato do centro espírita, vocês lembram? Foi um desses últimos, talvez 2 ou 3 livros anteriores que nós vimos, que tinha ali, né, aqueles médiums que captavam as mensagens do plano espiritual, tinha ali aquele trabalho de passe que nós vimos também, né? E ali naquele caso nós vimos então que eram 2 colaboradores encarnados que estavam plenamente conscientes da importância daquela participação, de trabalhar naquela câmara, né, de magnetismo e tudo mais. Então vemos ali participantes plenamente conscientes e comprometidos com o trabalho, enquanto que nós encarnados muitas vezes participamos de um modo, né, ó, a gente vai lá participar, eu acho legal, eu me sinto muito bem, me sinto importante participar, mas moralmente a gente não tem ainda essa maturidade para participar dessa forma plena nesse tipo de atividade, né? O Brás colocou, né, um amigo meu sumiu, eu estava em um centro de Umbanda e o espírito me comunicou que ele estava em São Paulo, mas já estava voltando. Não foi verdade, ele voltou. Fiz a pergunta ao espírito, né? Pois é, por que pode, por que não pode, né? Nesse caso, né, Brás, a gente vê que para muitas famílias essa prova da perda, essa prova de ignorar o paradeiro de alguém, de um ente querido, é uma prova muito difícil. A gente não sabe em que circunstâncias, né, essa situação se originou. Imaginar, por exemplo, né, uns pais que estão trabalhando, a criança vai para a escola e depois ela não volta e ninguém sabe mais o paradeiro dela. Que tipo de dor que toma essas pessoas, né? Porque, como dizem popularmente, se você sabe que ela morreu, você constrói dentro de si o estado de luto e você segue a vida. Agora, você ficar nessa expectativa durante anos e anos e anos sem saber o que aconteceu é uma dor muito grande. Por que isso acontece? Que circunstância teria criado uma situação como essa? Não sabemos. Mas aí a gente sabe também que no devido tempo tudo vai ser esclarecido, né? Todas as partes ali estarão diante uma das outras ali, trazendo o seu entendimento, né? O seu parecer sobre tudo isso.
O Braço colocou, na certa feita eu estava dormindo dentro de um ônibus na cidade de Formosa. Aí um sonho me avisou, né? Acorda que seu telefone vai tocar. Fui acordado, meu telefone tocou, né? Eram os médicos que queriam me levar para a fazenda para tocar para eles, né? Tá certo, Bras, né? Então tá ali, a intuição estava muito atenta. Muito obrigado. Vamos lá, seguindo em frente aqui para nós então. Então a gente analisou aqui quando, né? Por que isso, por que aquilo, dessa situação de perda. Né? Até hoje nós temos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, na época da ditadura militar aqui no Brasil, nós tivemos, né, muitas pessoas que desapareceram por causa de perseguições políticas. Na Argentina nós temos as mães da Praça de Maio, que também levam até hoje fotos de filhos que desapareceram naquela época. Né? Então é sempre aquela dor, aquela dificuldade. E em tempos de guerra não se sabe o paradeiro de ninguém, também não se tem permissão ou oportunidade de levar esclarecimentos. Né? Mais aqui informação sobre também a mediunidade. Né? Dudu trouxe para nós aqui os médiuns relacionados para o trabalho mediúnico no dia anterior e até mesmo, por vezes, semana anterior, ele é preparado e designado através desse desdobramento para justamente esses irmãos conseguirem estar ao acordar sem saber o que aconteceu no seu sono. E assim, no dia do trabalho, manterem essa sintonia no grupo, mantendo, como disse, essa turbina iluminativa na sua energia fluídica, na sua capacidade total. Né? Essa imagem, essa turbina iluminativa que a gente vê, é aquele gerador, né, de produzir energia e produzir aquela energia luminosa na sua potência máxima, quando existe ali a concentração, quando existe essa... Porque a gente lembra que a concentração não é necessariamente uma questão do médium desejar ou não desejar. Muitas vezes ele precisa de treino para isso. Essa disciplina que vai se desenvolvendo com o tempo. Ele pode até ter vontade, mas nem sempre ele tem ali esse equilíbrio para oferecer essa disposição, essa energia plena para o trabalho. Né? Então a gente vê assim como a mediunidade ela não é apenas uma questão teórica, ela é prática. E essa prática ela pode se dividir na prática mediúnica propriamente dita, como também no preparo para a prática mediúnica, que é algo que geralmente a gente ignora. Né? Geralmente a gente sempre lembra, né, que o jogador de futebol, por exemplo, o atleta, ele gosta de praticar o esporte, mas ele não gosta de treino. Né? Quem lembra do Romário, né, era assim, né? Adorava jogar bola e detestava treinamento, né? Ficar treinando repetitivamente. A mesma coisa acontece na mediunidade. A gente quer ir para a sessão mediúnica, ver a coisa acontecer, mas o preparo moral, a concentração, o equilíbrio demanda tempo, demanda dedicação, esforço, paciência, coisa que nós encarnados geralmente não temos. Depois de passar, por exemplo, um dia cheio de atribulações, cheio de compromissos e correria e agendas e tudo mais, aí você tem que parar, meditar, ficar ali concentrando e tudo mais. Como é que a gente vai conseguir dividir essas coisas se a nossa rotina do dia a dia, né, a nossa rotina habitual é uma rotina bastante perturbada? Então a gente teria que ter um dia harmonioso para ter um trabalho harmonioso. Um dia perturbado e depois dedicar alguns minutos para essa concentração acaba sendo realmente bastante difícil para nós. Precisamos dessa disciplina do médium para a responsabilidade do trabalho a ser realizado. Né? Então está aí a orientação sempre importante, né, sobre o processo de comunicação. O Elcio colocou para nós, né, os espíritos respondem por 90% ou mais nas reuniões de desobsessão. Eles necessitam do fluido do encarnado e do empréstimo das cordas vocais do médium. Né? Então, exatamente, os médiums são instrumentos de trabalho ali nesse caso. Sentimos a aproximação dias antes até das reuniões. Né? De fato é assim. André colocou, né, do médium e do grupo, porque entendo que ele não está sozinho, sim, é do grupo todo. Né? E tem essa ilusão também, né, André, de questão de protagonismo dentro de um trabalho mediúnico, em que muitos veem ali o médium que transmite as comunicações, eles são os protagonistas, e os médiums de suporte, o esclarecedor e tudo mais, acaba sendo ali meio que aquele que trabalha de uma forma secundária, né? Ou muitas vezes até como figurante. Então, a gente tem essa ideia de hierarquia dentro do trabalho, sem pensar no trabalho conjunto, uniforme de todo o grupo. Né?
Alguns vão e não entendem sua importância na sustentação para o médium e o grupo, né? Exatamente. Muito bem, seguindo aqui o próximo item, terceiro, vamos lá. Terceiro aqui nos estudos, né? Evocação do rei de Canala, Nova Caledônia, que eu comentei com vocês agora há pouco, também naquela região da Oceania, né? Uma daquelas pequenas ilhas que nós vimos, né? Morto a 24 de maio de 1858, então, portanto, ali mais de um ano depois. Mais de um ano depois foi feita essa evocação. Essa comunicação revela nesse espírito uma certa superioridade relativa, apresentando a característica notável de uma grande dificuldade para escrever, malgrado a aptidão do médium. Anuncia que com o hábito escreverá mais facilmente, o que é confirmado por São Luís. Aqui também já traz para nós aqui uma ramificação daquilo que nós estudamos na semana passada, a respeito das comunidades que nós consideramos como primitivas aqui no nosso mundo hoje. Aí você se lembra que nós falamos sobre isso, né? De que forma que nós podemos entender um espírito que reencarna numa comunidade fora dos grandes centros urbanos, né? Então ele reencarna, por exemplo, numa tribo indígena, reencarna numa tribo na África, reencarna naquela região da Indonésia, onde existem povos isolados, com culturas antigas, sem aquela estrutura organizada, né? Então a questão que nós levantamos foi, esses espíritos que reencarnam nesses grupos, eles são espíritos ainda muito jovens ou são espíritos já maduros? São aqueles espíritos que reencarnam pela primeira vez, ou seja, mostram ainda aquela tendência primitiva, ou são espíritos mais desenvolvidos? E aqui nós vemos, né, um espírito que reencarna numa ilha, no meio do nada, com tradições ainda muito simples, comparadas, né, com o comportamento numa sociedade organizada dentro dessa estrutura que nós conhecemos hoje, né, com administração, com centros acadêmicos, com ciências, filosofias e tudo mais, né? E aqui nós vemos então um espírito que reencarna nesse ambiente, que fala para nós aqui que primeiro ele se comporta como um líder daquela comunidade e revela com uma certa superioridade relativa. Ou seja, nós temos ali um espírito então que tem experiência, mas reencarna num grupo isolado. E aí foi que nós comentamos, né, que muitas vezes um espírito precisa reencarnar num ambiente como esse para rever ali os seus valores, refazer a sua estrutura psíquica, pelo fato de ter vivido num ambiente bastante tumultuado, numa sociedade mais estruturada, embora seja administrativamente bem estruturada, pode moralmente ser degenerada. Então esse espírito que se envolve nessas questões acaba depois se isolando durante um tempo por uma questão de recomeço, de refazer ali a sua estrutura psíquica e a sua estrutura moral, né? Então aqui mostra que ele tem essa dificuldade, embora tenha ali um conhecimento, ele apresenta dificuldade para poder trazer a comunicação. Deixa eu ver aqui. O Dudu trouxe para nós aqui, né? Isso aqui, para nós, do plano espiritual, é um trabalho de muita positividade para os irmãos que aqui chegam para terem os seus aprendizados mais formados, já que aqui se tem estudos que não são comparativos aos que são feitos aqui, para aqueles que ainda não estão preparados para assumir os estudos daqui. E aí os trazemos aos estudos daí para melhor entendimento e melhor abalizado, para compreensão melhor, já que muitos ainda ligados ao seu plano ainda não percebem bem o que lhes é mostrado em nossos estudos. Bem interessante essa comunicação, obrigado por ela, que a gente pensa, né, a ideia que nós temos quando nós fazemos estudos genéricos como esse, falando sobre questões do nosso cotidiano como encarnados, mas numa relação com o mundo espiritual, a impressão que nós temos que quando o espírito desencarna é que ele já inicia um trabalho de alto nível de espiritualização. Ou seja, né, como se ele já rapidamente se desprendesse de toda a cultura, de todas as tendências que ele traz como espírito encarnado, para começar estudos avançados do mundo espiritual. E na verdade não, né, nós temos ali vários estágios
nós mesmos, que somos estudantes da doutrina espírita, a impressão que nós temos é que nós vamos chegar no mundo espiritual e já chegarmos aqui com aqueles mentores de autoconhecimento do mundo espiritual que vão trazer revelações sobre os grandes mistérios do universo. E, na verdade, não. Nós vamos chegar lá e começar de um estudo gradual, começando ali por aquela relação muito próxima do mundo que nós vivemos, e depois, a partir da assimilação desses ensinamentos, a gente vai passando para estágios mais avançados. Lembrando que no mundo espiritual nós vamos encontrar, embora tratando ali da dinâmica, da realidade do mundo espiritual, como nós vimos, por exemplo, nos relatos de André Luiz, em que ele foi ali conhecendo um pouco sobre essa realidade, falando um pouco sobre, por exemplo, a estrutura perispiritual, a mediunidade, a reencarnação e tudo mais, né? Agora a gente imagina, por exemplo, num mundo como o nosso, em que a esmagadora maioria dos encarnados vivem dentro de uma cultura religiosa ainda bastante limitada, trazendo, por exemplo, ideias sobre dogmas, trazendo ali, né, e muitas vezes esses dogmas acabam fazendo parte das suas crenças, mas não necessariamente eles vivem a filosofia das crenças. Então, eles são religiosos, mas vivem muito presos no mundo material. E aí você falar que para o próprio desencarnado, para dizer para ele assim, olha, você é um espírito mortal e você vai reencarnar outras vezes, lei de causa e efeito. São temas que esses espíritos nunca ouviram na vida, pelo fato de estarem vinculados a uma filosofia que ainda traz essa ideia, muito ainda por apresentarem uma necessidade de serem conduzidos, e não mostrar para o espírito a independência que ele tem como espírito imortal. Então, na verdade, esse é um pensamento que precisa ser construído gradualmente. Não é algo que você chega e dá um tapinha nas costas e fala, olha, você é, meu amigo, um espírito que é imortal e a partir de agora você vai viver desse jeito. E tudo aquilo que ele acreditava antes fosse simplesmente ali apagado da sua memória para ele começar a viver uma vida nova. Então, na verdade, esse período de transição, que a gente pode chamar de um estágio probatório do espírito, começa exatamente a partir dessa explicação que foi trazida para nós, exatamente nessa participação de estudos do mundo físico, são conduzidos a grupos de estudos, são conduzidos a centros espíritas, para começarem a perceber exatamente essa fase intermediária entre mundo material e mundo espiritual. Né? Então é interessante a gente perceber porque isso tira de nós essa ideia de que basta você ser desencarnado para que você assimile toda a realidade do mundo espiritual. E nós sabemos, né, de quantos espíritos ainda vivem essa grande dificuldade de sequer se reconhecerem como imortal, como espíritos desencarnados. Ainda vivem como encarnados, ainda desejam voltar para o mundo material, pensam naquilo que perderam, para depois começarem a se adaptar. É um processo muito, muito difícil. Né? É como aprender a fazer tricô aí, né? A fazer uma tapeçaria aqui, né? Dando um exemplo bem miúdo. Pois é. Então vai tudo de uma forma muito gradual, de uma forma muito lenta, fileira por fileira, e assim vai. André colocou para nós, né, já que sou espírita há poucos anos, né, estudo tanto para ganhar tempo e aprender, e poder aprender mais por lá. Né? André, quando a gente leva pelo menos um entendimento básico da realidade do mundo espiritual, eu acho que a gente está num bom caminho pela diversidade, pela variedade de depoimentos, de obras que nós estudamos, nós já temos algo que não vai nos impressionar. Então, talvez nós tenhamos alguma dificuldade para assimilar as lições de um modo mais aprofundado. Mas você chegar no mundo espiritual, saber que você continua vivo, saber que você está desencarnado, que você tem ali, né, processos para você desenvolver, que você já tem uma noção do que vai acontecer, já é muito importante. O mais difícil é você dizer para aquele que nunca ouviu falar sobre isso, que ele vai ter que passar por isso. Quando você leva essa ideia para lá, mesmo que seja uma ideia superficial, já é algo muito valioso. Agora é difícil quando alguém vai e encontra uma coisa nova. Aí é um trabalho muito difícil de recomeçar. O embaixador colocou, melhor aprender a andar de bicicleta. Pois é, e é assim mesmo, né? Muitos não sabem nem que desencarnaram, né, Elcio? André colocou, né, como sou muito abusada, já estou planejando até a volta. Pois é, a gente já está também fazendo planos, né? Olha só que interessante.
A gente já tem esse entendimento e já começa ali a levar, né, essa ideia de planos futuros. Por que não? Né? Dudu trouxe para nós aqui também, né? Temos levado alguns de nós aos estudos da história do Espiritismo, com o seu colega, que por sinal muito bem estudado e informado, né? Temos muita gratidão pelo trabalho realizado naquela data, com um ensino muito primoroso e edificante dessa história que muitos daí e daqui não conhecem, né? Olha aí, Flávio, recadinho para nós aqui. Né? Então, para a gente ver, né, a própria história do Espiritismo, né, o próprio Espiritismo tem a sua história. Então, para a gente poder entender, né, por isso que eu acho muito bacana a gente ler esses boletins da sociedade, estudarmos todos esses temas, né, esses temas que são apresentados para nós, porque a gente vai construindo uma linha de raciocínio. Não basta simplesmente você dizer que você tem que acreditar em alguma coisa nova. Na verdade, o verdadeiro ensinamento, aquilo que é realmente assimilado, depende muito da construção das ideias. E por essa construção a gente vai então entendendo cada processo, cada personagem, cada vivência, cada experiência que foi vivida, quanto tempo levou para aquilo ser construído, para depois chegar nessa compreensão plena, né? Por ser um estudo complexo e dinâmico para quem precisa aprender, né? Então, bem bacana. Bem bacana isso, né? Muito bem, vamos lá. Item número 4. Evocação de Mercúrio Jean, aventureiro que apareceu em Lyon em 1478 e foi apresentado a Luís XI. Lembrando que São Luís é o Luís IX, né? Ele dá esclarecimento sobre as faculdades sobrenaturais de que o supunham dotado e informações curiosas sobre o mundo em que reside atualmente. Será publicada, né? Mercúrio Jean. Deixa eu ver rapidamente aqui, que eu acabei não me aprofundando na biografia desse indivíduo. Só um instantinho. Vamos ver se tem aqui alguma coisa sobre ele. Mercúrio Jean. Deixa eu ver aqui. Sim, tem alguma coisa sobre ele. Vamos ver aqui qual é a sua história. Espera aí só um instantinho, pessoal. Deixa eu ver se mostra alguma coisa aqui de interesse para nós. Não, peguei aqui um outro nome que não tem a ver. Mas enfim, vamos em frente. Nós temos aqui então Kardec. Aqui, deixa eu ver rapidamente aqui, né, o agradecimento do nosso irmão, né, facilitador por esse rico trabalho, né, muito obrigado. E a você também, Dudu. Então aqui foi trazido para nós então essa experiência dele. Eu vou pesquisar depois, pessoal, direitinho, que eu realmente vacilei aqui. Eu passei aqui esse nome e rapidamente não me atentei em fazer uma pesquisa sobre ele, para a gente saber exatamente quem é esse personagem do século XV, obrigado, do século XV, que acabou trazendo ali um aventureiro, né? Vamos lá. Boletim, sexta-feira, 4 de novembro de 1859, sessão particular. Então temos aqui mais uma particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 28 de outubro. Admissão de 7 candidatos apresentados nas 2 sessões precedentes. Apresentação de projeto pela comissão encarregada de estudar as medidas a serem tomadas para a admissão de ouvintes, né? A gente lembra aqui aquela discussão sobre o comportamento de pessoas estranhas dentro das reuniões. Depois de uma discussão em que participaram vários membros, a sociedade decide que a proposição seja adiada e que provisoriamente se obedeça às disposições do regulamento, que os senhores membros serão convidados a se conformarem rigorosamente com as disposições que regulam a admissão dos ouvintes e a se absterem de modo absoluto de dar cartões de ingresso a quantos não tenham em vista senão a satisfazer a curiosidade,
nem possuam nenhuma noção prévia da ciência espírita. Aqui interessante a forma como a sociedade trabalhava, né? Então os membros recebiam cartões, digamos assim, de visitas, e esses cartões de ingresso, na verdade, davam então ali permissão para que essas pessoas entrassem. E aí então eles precisavam ter um rigor maior para quem vão oferecer esse cartão. E não apenas para um amigo, mas perguntar para esse amigo qual é a ideia que ele tem do espiritismo e não simplesmente vá para satisfazer a curiosidade. A sociedade adota, então, as duas seguintes proposições. Os ouvintes não serão admitidos às sessões depois das 8h15. Os cartões de ingresso farão menção disso. E depois o segundo item, anualmente, quando da renovação do ano social, os membros honorários serão submetidos a novo voto de admissão, a fim de serem cancelados aqueles que não mais satisfaçam as condições requeridas e que a sociedade julgar por bem não manter. O senhor administrador tesoureiro da sociedade apresenta o balanço semestral de 1º de abril a 1º de outubro, assim como os comprovantes das despesas. Constata-se que a sociedade tem um saldo suficiente para prover as suas necessidades. A sociedade aprova as contas do tesoureiro e lhe dá quitação. Né? Ou seja, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Né? Então, enquanto aqui no mundo material, temos que trabalhar com esses recursos. Comunicações diversas. Carta do Sr. B.L. de Lá, em resposta a que foi-lhe enviada sobre a sua evocação e a da sua filha. Ele constata um fato que confirma uma das circunstâncias da evocação. Né? Então, aquele caso em que o pai, em desdobramento, foi ali evocado e também sua filha desencarnada 2 anos para que os dois pudessem conversar. Carta do Sr. Dumas, de Sétif, Argélia, lembrando que a Argélia, né, era uma colônia francesa naquela época, membro titular encaminhando à sociedade um certo número de comunicações por ele obtidas. Estudos. Os senhores P e de R chamam a atenção para uma nova versão do naufrágio do navio Le Constant, publicada no século, segundo o qual o negro que foi morto para ser comido não se teria oferecido voluntariamente, como consta no primeiro relato, e que haveria sim contradição com as palavras do espírito do negro. O Sr. Cole não vê contradição, pois o mérito atribuído ao negro foi constatado por São Luís, e o próprio negro disso não se prevaleceu. Aquele caso que nós estudamos, então, sobre, né, aquele canibalismo que aconteceu com aqueles náufragos daquele navio holandês, o Le Constant, que nós lemos aqui para vocês um pouco do relato. Né? Segundo, exame de uma questão proposta pelo Sr. Les sobre a surpresa dos espíritos após a morte. Pensa ele que o espírito, já tendo vivido no estado de espírito, não deveria ficar surpreendido. Aliás, aqui um pouquinho, foi impressionante, né, Elcio? Aqui a gente vê um detalhe curioso que a gente sempre coloca, né? Se a gente vive no plano espiritual, já encarnou e desencarnou tantas vezes, por que cada vez que a gente chega é sempre uma surpresa? É-lhe respondido, essa surpresa é apenas temporária, resulta do estado de perturbação que se segue à morte, cessando à medida que o espírito se desprende da matéria e recupera suas faculdades de espírito. Então é aquele período em que ele leva para desprender a sua consciência daquela realidade terrena ou material que ele vivenciou, para depois então ele começar a se adaptar no mundo espiritual, em que as lembranças vão aflorando, ele vai então ali tendo novos relacionamentos, né, ou recuperando os relacionamentos anteriores, se lembrando do seu planejamento e tudo mais. Então, as lembranças vão aflorando gradualmente, conforme o espírito vai ali, digamos, facilitando esse afloramento. Porque enquanto ele mantém essa resistência, ele não tem ainda a compreensão da sua realidade como imortal. Terceiro, né, pergunta sobre os sonâmbulos lúcidos, que confundem os espíritos com os seres corporais,
esse fato é confirmado e explicado por São Luís. Né? Então, sobre esses sonâmbulos lúcidos, aqueles indivíduos que, num transe, eles têm ali de dupla vista, eles veem o espírito, mas com uma solidez bastante semelhante aos encarnados. Então Kardec desenvolveu um pouco mais sobre essas ideias lá no Livro dos Médiuns, né, falando sobre essa dificuldade que alguns desses sonâmbulos acabam tendo. E o número 4, evocação de Urbain Grandier. Sendo as respostas muito lacônicas pela falta de experiência do médium, o espírito disse que seria mais explícito através de outro médium. A evocação, portanto, será retomada numa outra sessão. Então esse espírito aqui também encontrando dificuldades de se comunicar através de um médium e que outro médium poderia fazer com mais facilidade. E aqui mais um boletim para a gente finalizar. Sexta-feira, esse anterior foi curto, né? 11 de novembro de 1859, sessão geral. Deixa eu ver aqui. Tá. Leitura da ata. A apresentação do Sr. Pierre D., escultor em Paris, é apresentado como membro titular. Comunicações diversas, cartas do Sr. de T., contendo fatos muito interessantes de manifestações visuais e verbais que confirmam o estado em que se encontram certos espíritos que duvidam da própria morte. Um dos fatos relatados oferece a particularidade de o espírito em questão ainda persistir nessa ilusão mais de 3 meses depois da morte. Esse relato será publicado. Então a gente viu que 3 meses depois o espírito ainda mantém essa dificuldade de se reconhecer como desencarnado. Segundo, fatos curiosos de precisão, referidos pelo Sr. Van BR, de Haia, de caráter pessoal. Ele jamais tinha ouvido falar dos espíritos e de suas comunicações quando, por acaso e inopinadamente, foi conduzido a uma reunião espírita em Dordrecht. As comunicações obtidas em sua presença o surpreenderam, tanto mais quanto ele era estranho àquela cidade e desconhecido dos membros da dita reunião. Sobre ele, sua posição e sua família disseram-lhe uma porção de particularidades de que só ele tinha conhecimento. Tendo evocado sua mãe e lhe perguntado como prova de identidade se havia tido vários filhos, respondeu: "Não sabes, meu filho, que tive 11 filhos?" E o espírito a todos designou por seus nomes de batismo e pelas datas de nascimento. Desde então, esse senhor é um adepto fervoroso e a filha, uma jovem de 14 anos, tornou-se excelente médium, cuja faculdade apresenta particularidades singulares. Aqui a gente já entra também naquela questão polêmica, né, a respeito da idade dos médiums, né, médiums adolescentes, coisa que era frequente naquela época, que hoje é algo absolutamente inadmissível. Então, são ali mudanças de postura de um tempo para outro e de uma prática para outra, né? A prática daquela época na França e a prática atual. A maior parte do tempo escreve às avessas, de tal sorte que para ler o que ela obtém, faz-se necessário colocar as folhas diante de um espelho. Né? A gente já teve aqui essa experiência, né, Dudu? De ler de trás para frente aqui, né, que é a psicografia especular que chama. Com muita frequência, a mesa de que se serve para escrever inclina-se diante dela como uma carteira e fica nessa posição de equilíbrio sem nenhum apoio até que ela acabe de escrever. O Sr. Van BR relata um outro fato curioso de precisão por um espírito, precisão em termos de informações, né, informações precisas. Por um espírito que com ele se comunica espontaneamente, com o nome de Dirceu Lamers. A gente já falou sobre ele anteriormente, né? Era aquele bon vivant, né? Que se enforcou no próprio local onde se dava a comunicação em circunstâncias cuja exatidão foi verificada. Então a gente lembra, né, desse caso, aquele indivíduo que se enforcou
porque era o cachorro dele que matou a galinha da vizinha, a galinha denunciou, que foi processado por um advogado, o advogado foi assassinado por ele e depois ele se enforcou. Vocês se lembram, né? O relato será publicado, bem como a evocação dele resultante. Antes de irmos para o estudo, o nosso querido rei, trazendo para nós aqui um grande beijo, rei, para você, meu querido. Sempre bom ter você por aqui com a gente. Deixa eu ler aqui o seu relato. Passo aqui rapidinho e deixar o meu carinho. A saudade bate forte, mas as cordas ainda tocam. A canção não sai de mim. Vou com música até o fim, pois ela nunca saiu de mim. Meu abraço caloroso, a minha turma de estudo, eu preciso ir embora e deixar a ti agora. A vontade de dizer, eu amo isso tudo e vou embora. Beijão, rei. Vai com Deus, meu querido. Que bom te ver por aqui. Então, tá dando aqui cheio de prosa e verso, né? Então, vamos lá. As cordas não param e as rimas também não. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, a Andréa colocou, né? Não consigo esquecer esse caso, né? Pois é, Andréa. Esse é um tipo de caso em que a gente mostra ali os eventos que vão acontecendo, dependendo das escolhas que os indivíduos fazem, né? Então, vão se agravando até chegar num ponto que começou por uma coisa banal, né? A princípio banal, uma coisa que poderia ser compreendida, né, pela natureza dos animais, né, no caso do cão, pela natureza agressiva, a natureza ainda selvagem, apesar de domesticado, mas que por causa de comportamentos assim, as pessoas acabam tendo comportamentos avessos, né? Então a gente vê assim como as coisas vão se desenrolando. Ninguém veio programado para fazer para praticar esse tipo de ato aqui na sua encarnação, mas a gente vê como uma coisa vai levando a outra. E a gente vê muitas vezes isso. Quantas vezes existe uma predisposição de violência dentro de um lar, dentro de um determinado grupo, e basta apenas algo que desencadeie essa violência. E aí, então, por causa disso, muitas vezes você tem ali algo que vai se desdobrar durante 1, 2, 3 encarnações por causa de algo que poderia ser controlado apenas com o silêncio. Quantas vezes no trânsito, por causa de uma buzina, por causa de uma fechada, o outro então sai explosivamente, comete um ato e a vida dele se transforma de uma hora para outra. Né? Então, ou seja, ele acaba sendo, por exemplo, acaba sendo preso, a família acaba sendo prejudicada, toda a sua programação reencarnatória foi jogada fora por causa disso, por causa de um ato de temperamento, né? Que foi o que a gente viu ali. Fico me perguntando sobre as várias crises agressivas que temos em nossa sociedade por bobagens, exatamente. Estudos. Exame da pergunta feita pelo Sr. Deth sobre a fonte de onde os espíritos extraem seu vocabulário, né? A gente viu que essa questão do vocabulário utilizado pelos espíritos, né, rendeu na sociedade, né? 2 semanas, 3 semanas se seguiram com esse assunto em pauta para eles discutirem, né, até que ponto os espíritos dependem realmente do vocabulário do médium. Não apenas do vocabulário, mas a gente pode aprofundar da própria cultura do médium. Quanto mais culto e mais abrangente é o conhecimento do médium, mais facilidade o espírito tem para se manifestar. Essa foi a ideia apresentada por Kardec lá no Livro dos Médiuns, né? Então, mas aí são questionados, né? Até que ponto o espírito realmente depende disso? Porque se um espírito, por exemplo, ele tem ali um grande conhecimento, ele vai transmitir uma determinada mensagem, e encontra um espírito, um médium nesse caso, que traz ali uma limitação cultural, até que ponto esse médium acaba prejudicando o espírito? Então, estudando tecnicamente, né, o processo de comunicação mediúnica, é uma questão bastante válida. Claro que para nós que procuramos estudar a filosofia espírita, conhecer ali toda a sua profundidade, abrangência, isso acaba sendo um tema secundário, né? Mas para quem estuda a ciência espírita, há necessidade de você ter ali não apenas aquele lato sensus, né, aquele conhecimento abrangente, mas você tem que aprofundar no stricto sensus, ter um conhecimento estrito, mais restrito a um determinado ponto, né, para poder compreender o mecanismo propriamente, né? No caso, a gente lembra, Elcio, que quando a gente fala sobre um médium culturalmente limitado, a gente não fala apenas do médium em si, mas a gente fala do espírito culturalmente limitado. Porque
Porque a gente vê no Chico, por exemplo, que nesse caso, ele veio nessa existência atual com uma cultura, digamos, limitada pela sua formação acadêmica, mas era um espírito extremamente rico em termos cultural. Né? Agora, se você pega um espírito que é simples e tem uma formação ainda limitada, até que ponto isso é uma limitação para as comunicações? Então, esse tema foi debatido ali nas discussões desse aspecto científico da doutrina. Segundo, pergunta sobre a obsessão de certos médiums. Né? Aqui não conhecemos exatamente qual é a circunstância, mas vamos lá. Evocação de Michel François, ferreiro que fez uma revelação a São Luís. Nós estudamos sobre ele também, era um ferreiro que foi ali conversar com São Luís, levar uma mensagem para ele, Luís XIV, né, o Rei Sol. E aí então, né, ele acabou levando uma revelação verdadeira e tudo mais, a gente acompanhou um pouco sobre isso. Evocação de Dierks Lemaire, cuja história foi contada anteriormente nesse caso, né, que foi aquele espírito do suicídio que nós vimos. Né. Pelo que eu me lembre, o Braz ele tem formação pedagógica, né, ele tem no magistério, mas eu não me lembro de formação superior. Né, mas eu sei que ele era professor, mas acho que ele fez o magistério. Né. Quinto, 3 comunicações espontâneas são obtidas simultaneamente. A primeira pelo Sr. R., assinada por Lemaitre. A segunda pelo Sr. D., filho, o menino e o riacho. Parábola assinada por São Basílio. Nós lemos essa parábola, né, sobre o menino e o riacho, que ele queria colocar pedra, né, ele colocava pedra para conter o riacho e a água contornava. Foi naquela série de 3 parábolas que nós estudamos, que fazia ali uma alusão à doutrina espírita. Você coloca uma pedra para impedir ali o curso da água e a água arruma um jeito de passar pela pedra. Ou seja, se você arruma um empecilho, um bloqueio, para impedir que a doutrina espírita se propague, ela vai encontrar uma nova forma de se propagar. E depois a terceira pela senhorita LJ, assinada por Orígenes. Também falamos sobre ele. Sexto, a senhorita J, médium desenhista, traça espontaneamente um grupo admirável assinado pelo espírito Lebrun. Né? Então aqui, todas as comunicações, todas as perguntas e comunicações acima serão publicadas. Né? Então aqui a gente vê também essa parte de médium desenhista. Hoje nós temos poucas manifestações de desenhistas. Né? O que nós vemos hoje são médiuns pintores, isso é bastante comum. Mas médiuns desenhistas nós temos poucos. E até mesmo nesse caso dos desenhos, nós vemos alguns médiuns que trazem imagens, né, que trazem ali gravuras, que servem muito mais para divulgar a faculdade mediúnica e a realidade do mundo espiritual, do que por uma mensagem, uma ideia instrutiva mesmo. A gente conversou sobre aqueles vários estágios de evolução das manifestações mediúnicas, aqui no Brasil em especial, né, ou até mesmo estendendo naquele passado. Nós tivemos, por exemplo, né, no início, as mesas, aquelas manifestações de efeitos físicos. Depois, aqui no Brasil, nós tivemos o Chico, com várias psicografias. Depois nós tivemos ali a parte de cirurgias espirituais, com o José Arigó, Dr. Fritz e tudo mais. Depois nós começamos com Luiz Antônio Gasparetto a parte de mensagens mediúnicas e músicas mediúnicas. Né? Então hoje a parte de mediunidade, de pintura, é muito mais frequente. Né? Eu pinto, mas não tenho a pictografia na mediunidade. Né? Você já disse para eu tentei, mas não deu em nada. Né? Então, Dudu colocando ali também que é questão de exercício, né? Esperar mesmo ali a ajuda, né? Porque nesse caso da psicopictografia, depende mesmo dos espíritos. Né? Então o médium vai treinando até o momento em que um espírito ali encontre a oportunidade e encontre também recursos dentro do médium, né? para fazer. Tira uma foto e manda para nós, Dudu, se você tiver. Manda para nós, né? A Miriam lembrou sobre a inspiração, né? O médium inspirado, né? Então nós temos ali
Eu me lembro de uma experiência, só para poder ilustrar para vocês. Tem um médium aqui em São Paulo, nós tivemos o contato, um amigo nosso, cujo companheiro acabou desencarnando de uma forma muito rápida, e isso gerou para ele um sofrimento muito grande. Então ele foi levado, a minha irmã inclusive o acompanhou até esse médium, e ele então pintava. E a pintura dele, na verdade o desenho dele era um desenho que trazia ali uma mensagem, um conteúdo, né? Então nós temos alguns médiums que trabalham. Nesse caso eu não sei se ele era médium espírita ou médium espiritualista, mas ele pintava de acordo com aquela consulta que estava sendo feita. E eu me lembro de um outro médium também, que na televisão ele participava, naquela onda de médiums aparecendo em programas assim programas da tarde, né, que passa na nossa televisão de canal aberto. Então ele conversava com a pessoa, e enquanto ele conversava ele desenhava. E aquele desenho tinha a ver ou com o espírito que estava se comunicando, ou alguma coisa relacionada com o seu próprio passado numa existência anterior. Mas era assim algo muito abstrato, né? Era difícil você afirmar qualquer coisa. Diferentemente, por exemplo, quando a gente pega ali uma mensagem, tem um médium, vai com Deus, Elcio, estamos fechando aqui já. Bom fim de semana, abração. Mas diferentemente dos médiums, né, tinha um médium na sociedade lá de Paris, que Kardec tinha muita ligação com ele, que ele desenhou, por exemplo, ali aqueles desenhos de Mozart, sobre o planeta Júpiter, né, tão bem detalhado, tão bem desenhado, sobre a moradia de Mozart, né? Então a gente vê assim que tem desenhos de várias formas e de vários propósitos, né? Porque mediunidade por mediunidade propriamente dita, desenho por desenho para poder mostrar a faculdade mediúnica, beleza, Dudu, obrigado. O desenho apenas para mostrar a faculdade mediúnica, nós temos hoje uma série de fenômenos, né? Aí entra muito mais no campo da fenomenologia do que propriamente da comunicação em si. E, infelizmente, o nosso mundo hoje, né, se impressiona muito mais com o fenômeno do que com o conteúdo. Então, eles desenham em programas, desenham em centros espíritas, para as pessoas verem o desenho sair, todo mundo ficaria abismado, impressionado, que é realmente algo impressionante, mas em termos de conteúdo, né, o que significa exatamente essa mensagem? Qual é o conteúdo ali? Qual é a parte intelectual da mensagem, né? As pessoas se impressionam um pouco com isso. As pessoas prestam pouca atenção sobre isso. Então é algo assim, são processos, né? Assim como música mediúnica também, então você tem a música, que é o fenômeno, e você tem ali o conteúdo da música, né? A sua letra, a sua melodia, que também tem significados. Então, a mediunidade ela se estende, ou aquela mediunidade de impressionar, ou a mediunidade de instruir. E, infelizmente, nós encontramos muitos médiuns que trabalham com essa mediunidade, entre aspas, impressionistas, né? Até hoje não sei o que significa pintura, né? Vamos lá. Então, porque muitas vezes também, Dudu, o espírito ele experimenta o médium, né? E experimentar o médium significa vamos desenhar. Você se lembra da própria biografia de Divaldo, né? Ele psicografava. Aí então veio Joana de Ângeles e disse, olha, joga tudo fora que a gente vai começar a trabalhar agora. E ele falava, mas como? Eu tenho tantos anos de psicografia, não importa, joga fora e começa de novo. Então muitas vezes é muito para estabelecer essa ligação, para mostrar a possibilidade do médium como ferramenta, como instrumento de trabalho, né? Entre aspas, claro. Minhas pinturas são completamente diferentes, né? Sem mediunidade, né? Então já é alguma coisa, já mostra a diferença do que você pratica e do que vem como exercício mediúnico. Tem uma senhora recebendo via internet cartas familiares, né? Acho que ela é de Brasília. Pois é, Brasília, nós temos muitos canais no YouTube de médiums que trabalham com comunicação, centros espíritas que fazem transmissões online, né? Das suas reuniões, né? Então muitas pessoas, inclusive, até algo que a gente precisa ficar bastante atento, muitas pessoas estão questionando qual é o objetivo exatamente desses grupos. É ali um objetivo lucrativo, é um objetivo apenas de autopromoção, é um objetivo mais humanitário, digamos assim. Então, tudo deve ser olhado com muito cuidado, com muita atenção quando se fala sobre mediunidade, né?
Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso encontro de hoje. Bateu o nosso horário. Nós estamos aqui, se for caritativo, então tudo depende muito do perfil de cada tipo de trabalho, como acontece presencialmente, né? O fato de acontecer virtualmente nada mais é do que um reflexo daquilo que tem que ser presencialmente. Então aqui, ó, sexta-feira, 18 de novembro, é a próxima ata. Deixa eu ver aqui quantas atas ainda tem. Tem uma, duas, 25 de novembro, duas... Só tem mais duas atas. Depois vem mais uma vez aqui os convulsionários de Samedar, que é a continuação do mês de novembro que nós estudamos, de uma mensagem a São Vicente de Paulo. Né? Você se lembra dos convulsionários, né? Então tem aqui uma mensagem